o Ocidente imagina sempre, ou imaginou durante algum tempo, que os regimes todos eles, ou que os povos todos eles, teriam as expectativas de viver como nós vivemos e que, portanto, haveria uma espécie de fim da história em relação a viver em democracias mais ou menos parlamentares e livres. Não é esse, e com princípios de laicidade. Não é esse o caso. Os povos ou escolhem, ou pelo menos acomodam-se, muitas vezes, com outro tipo de regimes. E aqui, o que nós temos neste momento, não sabemos, mas temos de perceber, o Irão não é o Afeganistão. Nunca foi. Tinha uma cultura extraordinária, era uma civilização com uma vida cultural muito intensa, com desenvolvimento, com aspirações de poder económico e de alguma forma com algo que se poderia definir dentro dos padrões ocidentais, é claro que com as especificidades que cada zona do mundo e cada cultura tem. Mas agora vamos ver aqui o seguinte. Nós não sabemos, em primeiro lugar, a que é que corresponde exatamente aquilo que era essa massa cultural do país, não é? E que é muito visível nas fotografias, nos filmes, na imensa cobertura noticiosa que houve, estamos a referir-nos até ao tempo do Shah, e depois mesmo até após a queda do Shah, porque o Ayatollah Khomeini não é logo quem sucede ao Shah da Pérsia, pelo caminho, como é costume, na implantação destes regimes totalitários e destas tiranias, houve ali um grupo que foi sacrificado, não é? Que acreditou que deitava abaixo um regime uma ditadura, como era a do Shah, e que depois, claro, acaba a ser sacrificado porque a seguir vai-se instalar uma tirania e esse grupo e a seguir a isso há um enorme êxodo do Irão, de toda uma classe. Uma massa crítica. Uma massa crítica àquilo que faz um país na prática, que faz ali, é o cerne de um país. Existe uma enorme diáspora iraniana, está em diferentes países. O filho do Shah, o Reza Pahlavi, fez um apelo agora a uma revolta contra o regime, nestas circunstâncias, mas não se sabe ao que é que isto de facto corresponde, ou se corresponde a algo mais do que a uma elite em algumas cidades. Depois temos umas imagens que eu acho muito impressionantes, que é o êxodo de Teherão. E porquê que acho muito impressionante que essa ida... Portanto, eu penso que Teherão deve ter mais ou menos tantos habitantes quanto Portugal. Não estão a sair todos, como é claro. Mas aquela gente... E o Irão tem acesso à informação. Portanto, as pessoas não estão em absoluto sem perceber o que é que está a acontecer ao país e estão relativamente informadas. Portanto, estas pessoas que estão a sair, há aqui um impacto óbvio daquilo que é uma incapacidade do Irão se defender, quer dizer, do regime de defender o Irão, porque há uma desproporção, ou quase que um antagonismo entre uma retórica muito, muito inflamada, que já aqui foi referida, que é do vamos destruir, vamos deitar abaixo o Estado sionista e depois não conseguir fazer nada, quer dizer, faz-se alguma coisa, não é? Mandam-se uns mísseis, já que nem conseguem ser direcionados para áreas, para pontos estratégicos e alvos militares em Israel e unicamente para zonas civis, quer dizer, portanto, não, mesmo admitindo, Dante Barato, que já sabe que este tipo de regimes, eles não impõem a si parâmetros de cumprimento de determinadas regras e também internacionalmente ninguém os censura, por isso apenas é aqui um detalhe, acho curioso que, por exemplo, nós passamos aqui a vida a falar do nosso controle de fronteiras e do controle das imigrações e disso tudo. O Irão construiu, aliás, até sob a supervisão de um destes militares que Israel agora assassinou, construiu um muro na fronteira com o Afeganistão, porque realmente tem de se controlar a imigração desregulada, não é? Portanto, ninguém ouviu falar disso. Portanto, mas voltando agora aqui a isto, a esta matéria, nós temos aqui depois uma oposição que estava muito associada aos comunistas, não é? Aos marxistas, e que foram exterminados, ou muito exterminados, exatamente depois no final da guerra do Irão-Iraque, acabam por ser massacrados. O número de milhares e milhares de pessoas que são assassinadas nas prisões do Irão é algo que atinge cifras assombrosas. Portanto, aqui o que nós depois temos alguns vídeos, mas que me parece claramente muito objeto de divulgação, se calhar muito intencional, de pessoas, de jovens a celebrar, quando os mísseis caem, jovens no Irão,
porque nós sabemos que existe aquele movimento, sobretudo das raparigas, mas também tudo muito urbanizado. A minha dúvida, eu tenho realmente muitas dúvidas sobre a possibilidade de haver que isto realmente corresponda, do ponto de vista real, a algo mais do que alguns grupos, com grande visibilidade no mundo ocidental, mas sem expressão depois dentro do Irão, e sobretudo na capacidade de formar um governo. Temos depois a questão dos militares. Eu acho que há aqui uma questão que é, por um lado, temos a Guarda Revolucionária e temos os militares, mas há aqui uma questão que se tem colocado noutros cenários. Os militares não vêem-se muitas vezes confrontados com o facto de serem eles quem acaba a sofrer as consequências dos falhanços dos poderes políticos. E o que nós temos neste momento claro que há uma decapitação em chefias dos serviços de inteligência, da Guarda Revolucionária, daquilo que era de facto a guarda do regime, mas há mais, não é? Há mais, portanto, há mais militares, não é? Portanto, pode haver uma vontade ou uma intenção de não ficarem até ao fim a ser, quer dizer, por um lado, a assistirem sem conseguirem fazer nada, porque aquilo que o Irão está a fazer é lançar mísseis, portanto não há combates no sentido clássico do termo. E por outro lado, a verem-se ser decapitados, porque, quer dizer, o último chefe, penso que era da Guarda Revolucionária, esteve 4 dias no lugar, não é? E um exército, umas forças armadas... Era o chefe de Estado-Maior, ele acumulava. Ele acumulava. Olha, acumulava. Pois, exatamente, olha, se calhar já ouviram falar da reforma do Estado. E, portanto, o que nós temos aqui é em que medida é que eles vão ficar a assistir a isto, não é? E, agora, nada disto pressupõe uma democratização, de modo algum, não é? Nós temos regimes bastante musculados e com uma forte componente militar, por exemplo, neste momento no Egito. Quer dizer, não vamos dizer que o Egito é propriamente uma democracia, não é? O mesmo podemos referir em relação à Jordânia, quer dizer, portanto, mas que se conseguem manter os equilíbrios necessários para... Apesar de tudo, Helena, a Jordânia é um bocadinho diferente. A Jordânia é uma monarquia. Sim, que ajuda onde, muito. Apesar de tudo, é diferente do Egito. O Egito neste momento é um regime militar. Sim. Ponto final parágrafo. O rei da Jordânia não é melhor que o Mubarak. Pois não. E eles sabem que no momento em que deixarem de ser isso, a Irmandade Muçulmana volta ao poder. Claro. Né? Portanto, Mas situação... a vantagem da Jordânia é que o rei da Jordânia descenderá do profeta. E que é uma coisa assim, que ajuda muito a manter toda a gente descende do profeta quase. Mas não vamos desenvolver essa conversa aí, que isto ainda acaba mal, e portanto vamos ficar, o rei da Jordânia descende do profeta. Nós não sabemos de quem descendemos, ou pelo menos eu não sei, por aqui me fico. Eu também não, mas estatisticamente não é impossível. Exatamente, é o profeta Dom Afonso Henriques do Nosso Senhor. Se ajude lá também. Portanto, continuando, há aqui fatores que alguns países, ou vários países da região, têm conseguido encontrar para manter situações de equilíbrio. O Irão tem um problema. O Irão tem um enorme problema económico neste momento. O regime dos ayatollahs não falhou apenas naquilo que era a tal discrepância entre a sua retórica do vamos destruir Israel e a sua real capacidade de atacar, não é? E neste momento nós estamos a assistir a isso em boa parte, porque e pegando naquilo que eu estava a falar sobre a questão das Forças Armadas, é assim, umas Forças Armadas de um país, apesar de tudo, não são o Hezbollah, não é? E, portanto, terão outros princípios e outra forma de organização que os pode querer levar a atuar no sentido de assegurarem aqui algo, com Khamenei, sem Khamenei, isso agora não interessa, mas assegurarem-se como um poder num país que, neste momento, está com sistemas de abastecimento em ruptura, não é? Que tem os seus centros vitais a serem atacados por outro país, portanto pode haver aqui uma vontade de intervenção. E depois eu continuo a insistir num ponto que quer dizer, nós vemos sempre isto aqui do nosso ponto de vista, porque é Israel, há pessoas, como é o meu caso, que desejam que Israel consiga sair vencedor desta situação. Não é aquilo que pensam todas as pessoas em Portugal, ou que aspiram, ou mesmo no mundo ocidental, mas o impressionante é quando nós vamos ver, e eu só sei ver essa imprensa, porque não sei ver outra, que é a imprensa em inglês, por exemplo, de países como o Egito ou como a Jordânia, para já,
não está tão em destaque o que está a acontecer. E depois é quase que numa perspectiva de quem está a ver, não é? Estamos a ver. Portanto, Nós temos tendência a olhar para aquilo como um todo, não é? Como não a região. É um não é assim. Todo. E porventura, entre os grandes interessados, em primeiro lugar, objetivamente Israel, porque o Irão não se propôs destruir a Jordânia ou o Egito, propôs destruir Israel, mas entre os grandes interessados em que o Irão perca capacidade nuclear, pelo menos por um período de tempo significativo, encontram-se muitos dos países da região e depois, claro, temos lá sempre ao fundo a Arábia Saudita, que sabemos que também aspira a tal. Logo, aquilo que nós temos neste momento é, por diferentes razões, há vários interessados em que esta intervenção de Israel seja bem sucedida. E ela tem de ser bem sucedida, não apenas por causa de Israel, mas também por causa dos outros países da região, nomeadamente os países do mundo árabe, porque o Irão no ponto em que estamos a meio. E, neste momento, deixar um poder dos ayatollahs ferido, mas com capacidade de produzir uma bomba, isto no caso da tal base que está naquela montanha, era um erro terrível. Quer dizer, nós já vimos o que aconteceu quando os Estados Unidos, nos tempos de Bush pai, estiveram no Iraque e depois recuaram, e depois andámos ali anos com tudo isto. Portanto, neste momento, se isso implica um maior envolvimento dos Estados Unidos, porventura, eu que não percebo nada de armamento militar, quando olho para aqueles diagramas, para aqueles gráficos das bombas até onde elas vão ou podem ir, também me parece que sim. Não é a única forma de o fazer, mas é uma das formas de o fazer. Agora, os Estados Unidos já têm todos os ónus de estarem a ajudar Israel, porque claramente que estão, e podem, como também aqui já foi dito, neste momento retirar uma vantagem. É que, sem grande risco para os seus homens, sem grande exposição, podem tirar vantagem de uma operação de Israel que seja bem sucedida.